Números, capítulo 26, do versículo 52 ao versículo 65, a lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte se repartirá a herança dele entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersoitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malita, a família dos Musita, a família dos Coraíta, e Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Arão, gerou Arão e Moisés e Mira, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo o varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreria no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Meus irmãos e minhas irmãs, grandiosíssimas palavras, grandiosíssimas determinações. Veja que essa passagem de Números, do capítulo 26, do versículo 52 a 65, que o Senhor nos fala sobre a lei acerca da divisão da terra. Veja, meus irmãos
o procedimento para esta passagem, que o Senhor determina a divisão da terra para todos aquelas liderança, príncipe, anciões que vivia diante da face do Senhor naquela geração, o povo de Israel, para que todos não ficassem um contando com outros, com situação de desentendimento, com situação de desobediência, com situação de desacreditar, com situação de não ter fé diante dos procedimentos e as determinações do Altíssimo. Então, o Altíssimo fez a divisão perante as determinações passadas para o seu líder, daquela terra para todos, dá o seguimento do seu caminho. Então, o que é que acontece, meus irmãos? Veja que o Senhor, Ele faz com cada um de nós uma análise, uma avaliação dos seus procedimentos. O Senhor, Ele conhece cada um de nós. Veja que naquela geração, o Senhor, Ele não abandonou nenhum ser humano, nem homem, nem mulher, desde quando foi retirado lá da terra do Egito, que viviam em escravidão o povo de Israel. Então, diante de tudo isso, as determinações que o Senhor fez e faz são determinações que tem que dar seguimento, são determinações que tem que dar progressividade, porque são determinações do Altíssimo. E isto não muda. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta passagem, diante das Escrituras Sagradas, aqui em Números, entre o capítulo 1 a 51, que o Senhor também nos fala, né, sobre escolher e separar os homens, né, acima de 20 anos para ir guerrear, para ir se apresentar ao exército. Olha só, meus irmãos, hoje no mundo em que nós vivemos, veja só que esta determinação é determinações do Altíssimo. Olha só, estas determinações, hoje, nesta geração, também, ela é existente para cada um de nós, seres humanos, homem e possivelmente mulher. Porque o exército, as forças de cada país, as forças armadas de cada país, quando o homem ele vai se chegando aos seus 18 anos, ele é convocado a apresentar-se ali diante das forças armadas. Veja, meus irmãos, olha só, de onde vêm essas determinações? Se fizer uma análise do que o Senhor determinou naquela geração, são as mesmas determinações. De onde veio essas determinações? Essas determinações já vêm do Altíssimo, desde aquela geração. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. São determinações santas, porque toda determinação que o Senhor fala e determina são santas, porque o Senhor é santo. O Senhor é o poder, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o Criador, o Senhor é o dono do universo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo isso naquela geração, foi feito todo esse procedimento com aquele povo, com aquela nação. E
nesta geração que nós estamos vivendo hoje, não muda. Não muda. Não muda as suas determinações. Porque tudo que a gente vê hoje na face da terra, em procedimento para cada um de nós, seres humanos, homem e mulher, já é determinações do Altíssimo. Basta cada um procurar entender e seguir para que se tenha um conceito de lutas de vitória, um conceito de saúde, um conceito de segurança, um conceito de prosperidade e um conceito em abundância em todos os sentidos da vida de cada um de nós. Por quê? O Senhor, Ele tem um cuidado tão delicioso, tão amoroso por cada um ser vivente na face da terra, homem e mulher. Por quê? Nós somos, diante do Senhor, a maior perfeição existente na face da terra, criada pelo Altíssimo. Veja, meus irmãos, o amor grandiosíssimo que o Senhor tem a cada um de nós. Veja, meus irmãos, por mais que a gente passe guerreando na terra, lutando, mas o Senhor ali, Ele está de olho. Ele está ali observando. Se é caminho diante dele, das suas determinações, você estará sucedido. Mas se não é caminho diante das suas determinações, você pode ter o castigo. Porque o Senhor é amor, o Senhor é justiça. Então, com o Senhor não se brinca, com o Senhor não se debate, com o Senhor atende às suas determinações, com o Senhor se clama para que Ele nos ouça e nos atenda diante das nossas necessidades. É assim que o Senhor é com cada um de nós. Ele está disposto, Ele está ali com as mãos abertas para cada um. Cada um que tenha o seu sentido da fé, do amor, da verdade e do caminho certo para clamá-lo no momento da necessidade e também sempre estar ali em oração, em louvor perante o Senhor. Não é só na hora que estás necessitando que clama o Senhor, não. A clamação, o louvor e o amor e a adoração ao Senhor tem que ser constante, porque se pertence às determinações do Senhor, está no caminho do Senhor, tem que estar sempre ali em contato com Ele, porque Ele está ali sempre junto a cada um de nós. E diante de tudo isso, que Ele nos deixou, né, para a nossa proteção, né, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, subiu ao céu e nos deixou para a nossa proteção, para que nós tenhamos uma segurança de nossas vidas, de nosso espírito, de nossa alma, viu? Diante de tudo isso, o Espírito Santo, que vive perante nós, juntinho. Alguns, ele consegue fazer a moradia, e em outros, infelizmente, não consegue. Por quê? É porque ele não quer? Sim, ele quer. Mas aquele próprio ser humano não lhe dá esse direito. Olha só. Ele vive de juntinho de ti todos os dias. Ao dormir, ao acordar, ao andar durante o dia, onde quer que esteja, ali está ele. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são as determinações do Altíssimo. Siga as Escrituras Sagradas, porque o livro da vida está aí aberto. E nesta passagem de Números, do capítulo 26, do versículo 52 a 65,
é que nos fala sobre essas determinações. A lei acerca da divisão da terra que o Senhor nos concedeu para que nós procedemos diante das suas determinações. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Siga as Escrituras Sagradas. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas. Enquanto este livro estiver aberto aí para todos, enquanto ele existir, todas as palavras que foi determinações do Altíssimo, para que nós conhecemos a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Conhecemos e sempre tenhamos um contato de verdade, de amor, de seguimento no caminho da realidade, na face da terra. Siga as Escrituras. Deus abençoe a todos.